E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Enfermagem Simplificada, ainda sobre o piso salarial da enfermagem. Eu estou trazendo boas notícias para vocês. Agora nós temos uma fonte de custeio contínua para o piso da enfermagem. É isso mesmo, tá? Porque o deputado Mauro Benevides Filho, ele criou uma PEC que visa destinar 12 bilhões de reais para pagar o piso salarial nacional dos enfermeiros, dos profissionais da enfermagem, beleza? E no final aqui, olha, no final desse texto, eu vou colocar um áudio onde o próprio deputado Mauro Benevides vai falar, vai especificar isso aí, beleza? Mas é bem simples. Esses 12 bilhões aí por ano não vai pesar nos cofres dos entes federativos, porque é um dinheiro que está excedendo, que todo ano excede, entendeu? Ou seja, é, na verdade, todo ano nós temos ali em torno de 35 bilhões de recursos não utilizados, ok? E desses 35 bilhões que sobram anualmente, 12 seria para a área da enfermagem, para custear o piso, beleza? E ainda ia sobrar ali em torno de 22, 23 bilhões de reais ainda inutilizados, tá? Já então, é um quantitativo enorme de dinheiro que não tem destino. Iria desses 35, retira 12 e os 20 e poucos bilhões ainda continua lá. Ok? Muito interessante essa PEC aí, tá? Olha, vamos prosseguir aqui, olha. Proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Mauro Benevides Filho do PDT do Ceará reserva 12 bilhões dos fundos constitucionais para o pagamento do piso dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, parteira, todos os profissionais aí. Olha, da União, estados e municípios e hospitais filantrópicos. O parlamentar ressalta que a PEC não altera a receita tributária da União. Entendeu? Por quê? É um superávit, é um dinheiro que está sobrando, então não vai pesar em nada, não vai ser mais imposto para a população, não vai ser mais imposto para você, para ninguém. Ou seja, não aumenta impostos, além de não mexer com o percentual repassado aos fundos de participação dos estados e municípios. É, esse dinheiro ele vai sair da União, vai ser destinado, não vai alterar nada, entendeu? Não vai aumentar imposto, não vai aumentar encargos sobre municípios, sobre os estados, tá joia? Mas utiliza o superávit financeiro, tá? É um dinheiro que está sobrando nos fundos, o quê? Federais. Esse dinheiro está na União, gente. É um dinheiro que sobra, está lá parado, ninguém utiliza, isso aí. Esses programas são criados para propósitos específicos e atualmente somam perto de 35 bilhões em recursos não utilizados. Tá? Esses 35 bilhões, mais de 30 bilhões, anualmente junta esse valor aí. Então, todo ano tem esse superávit aí que bate nessa casa, dos 30 a 35 bilhões. Olha, o texto elaborado pelo congressista, quem elaborou? Quem elaborou foi o deputado Mauro Benevides Filho, tá? Também, ah, também disciplina que os gastos extras de estados e municípios com salários da categoria serão contabilizados de forma escalonada pelos próximos 10 anos, para que as gestões tenham condições de se preparar para o aumento dos gastos com o pessoal, limitados por lei. Mauro Benevides Filho explica ainda que o valor destinado será considerado como uma despesa primária, ou seja, que não inclui pagamento no limite do teto de gastos pelo poder público. O parlamentar acrescenta que as propostas para viabilizar o pagamento para a enfermagem na iniciativa privada estão sendo debatidas, tá? Então, assim, esse dinheiro aqui, esses 12 bilhões, serão utilizados para instituições filantrópicas e setor público, beleza? Agora, o piso da enfermagem, a fonte de custeio para o piso de enfermagem no setor privado estão sendo debatidas com a equipe de transição do governo, né? Do próximo presidente que vai entrar aí, Luiz Inácio Lula da Silva, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um áudio aqui com a entrevista desse parlamentar, do Mauro Benevides Filho, tá joia? Que ele deu essa entrevista na Rádio Câmara. Vamos lá.
Muito bem, mais um passo foi dado para garantir fontes de recursos para custear o piso da enfermagem. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, protocolou proposta de emenda à Constituição que pode reservar fundos de até 12 bilhões de reais para pagar os salários da categoria. A ideia da proposta é bancar o piso salarial do setor público da União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Aí, olha, todos os entes federativos e ainda entidades filantrópicas. O setor público, o setor privado, ele não entrou porque você não pode pegar dinheiro público e enviar para instituições privadas. Mas aí nós vamos ter a desoneração da folha de saúde. Vamos prosseguir. Para a gente entender um pouco mais sobre essa proposta, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o deputado Mauro Benevides Filho, autor da PEC. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom, primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes que nos prestigiam nesse exato momento, aliás, os internautas também que nos acompanham nesse instante. Dizer que essa PEC, que ganhou o número de 27, atenção, enfermagem brasileira, a emenda constitucional apresentada por mim, hoje, já não mais sozinho, mas 186 deputados já assinaram. Aí, olha, 186 deputados já assinaram essa PEC aí, a favor do piso salarial. E é uma fonte contínua. Não são somente os 12 bilhões, são 12 bilhões anuais, tá joia? Essa proposta, o que permitiu, portanto, o seu encaminhamento, o seu trânsito dentro da Câmara dos Deputados. A PEC ela tem 4 nuances que precisam ser esclarecidas. A primeira delas é que essa fonte de recursos ela não altera a receita tributária da União. Ela não mexe no imposto de renda, ela não mexe no IPI, no fundo de participação, como propuseram outros colegas meus. E isso, obviamente, em momento de ajuste fiscal, mexer em imposto é um negócio que a União, com certeza, não teria interesse em fazer. Então, fomos buscar no superávit financeiro dos fundos federais. Para você, meu caro trabalhador, meu caro comerciante, minha cara enfermagem de todo o país, dizer que um fundo é quando você aprova uma lei que cria um tributo, cria uma taxa, ou o que quer que seja, e essa receita ela é destinada a um propósito específico. Você não pode gastar em nenhum outro canto. Então, o que é que essa emenda constitucional faz? Ela permite que o superávit financeiro dos fundos federais, que por ano está na ordem aí de 30, 35 bilhões de reais ano, nós vamos lá e retiramos esses 10, 11 bilhões, cada um, outro diz 12, enfim, para poder pagar o piso para enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras, que ainda temos essa característica na estrutura do trabalhador do setor público brasileiro, ainda tem lá. Então, portanto, União, estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas, lembrando que para os hospitais privados, que é uma pergunta que sempre me é feita nas entrevistas que tenho feito ao longo do tempo, como a proposta do orçamento não há como a gente retirar diretamente do orçamento público para um ente privado, vamos dizer assim, está sendo colocado, a deputada, nossa colega a deputada Carmen Zanotto, tem um PL, ou seja, um projeto de lei que desonera a folha de pagamentos. Então, o projeto para o pagamento do piso salarial de enfermagem para a instituição privada é da Carmen Zanotto, que é a desoneração da folha de pagamento, tá joia? E a fonte contínua para o custeio do piso salarial, seja para entidades filantrópicas, setor público e tudo mais, de todos os entes federativos, seja na União, estados, municípios, a fonte contínua é essa aqui, do deputado Mauro Benevides Filho. Só mais uma colocação. Vocês sabem que a Carmen Zanotto ela é da enfermagem, né? Então por isso que ela vai sempre puxar para o lado da enfermagem. Mas esse deputado aqui, olha, o Mauro Benevides Filho, do PDT, ele não é da enfermagem, ele não é nem da área da saúde, ele não é. Na verdade, ele é um economista, o pai dele foi um grande economista que nós tivemos no Brasil, só que, igual eu já falei no outro vídeo, esse deputado aqui, ele foi um dos poucos aí
que após o período eleitoral ele ainda continua batendo na tecla do piso salarial e fontes de custeio. Ele é um dos poucos, junto com a Carmen Zanotto e uns outros 5 deputados aí. Todos aqueles deputados que debateram a pauta do piso salarial, que puxaram para o lado da enfermagem na época do período eleitoral, foram só para ganhar votos. Agora, esses aqui, Mauro Benevides, Carmen Zanotto, mas uns outros deputados aí que eu não sei o nome, são poucos, de fato, eles ainda estão debatendo essa pauta ainda, eles estão puxando para o lado da enfermagem, tá? Então, assim, não é porque a maioria dos políticos brasileiros são corruptos, são enrolados, que eu posso pegar todo mundo e colocar no mesmo barco ali, e você tira um ou outro ainda que merece confiança. E, sinceramente, o Mauro Benevides, ele é um dos que está fazendo a coisa certa, viu, pessoal? Vamos lá. Para o setor privado. Por isso que são 10 bilhões do setor público, 6 do setor privado, daí de onde vem os 16 bilhões que tanto se fala, mas na proposta da emenda constitucional, repito que anteontem recebeu todas as assinaturas necessárias para poder tramitar dentro desta casa, ela tem as seguintes características, portanto. Primeiro, se refere a esses cinco entes, vamos assim dizer. Segundo, não mexe na estrutura tributária da União. Ou seja, não mexe na receita da União. Terceiro, é bom lembrar que alguns prefeitos estavam reclamando que ia aumentar o gasto de pessoal e ia comprometer aquele percentual de apuração do gasto pessoal sobre receita corrente líquida que é imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, preocupado com isso, para que não houvesse mais resistências, a minha emenda constitucional também ela disciplina a forma como contabilizar esse acréscimo de receita para os estados, para a União e para os municípios. Como? No primeiro ano, após a publicação da emenda constitucional, os municípios, os estados e a União não precisarão registrar esse aumento de despesa. No segundo ano, ele vai apropriar 10% do total dessa despesa. E ao final do 10º ano, serão 100%. Então, somente por um ano de carência, 10 anos para apropriar essa despesa, nós estamos falando que os municípios, os estados brasileiros e a própria União terá 11 anos para poder se adaptarem a esse aumento, né, da despesa de pessoal, que é um item de controle da Lei Complementar 101 de 2000, ou seja, tão conhecida e propalada Lei de Responsabilidade Fiscal. Até isso eu tiro também para não ficar resistências ou idiosincrasias. Sinceramente, pessoal, esse Mauro Benevides Filho aqui, olha, esse deputado, ele entende muito de finanças, tá? Ele entende muito. Ele é um dos poucos, para mim ele foi o único que alertou a Carmen Zanotto sobre as fontes de custeio. Ele falou: Carmen, a enfermagem ela precisa de um piso salarial, mas para a gente criar um cargo, majorar, fazer aumento de salários, a gente precisa ter a respectiva fontes de custeio. Eu me lembro num vídeo que a Carmen Zanotto falou que o único dos deputados que alertou ela sobre isso foi justamente o Mauro Benevides, que trouxe essa fonte de custeio contínua para a enfermagem. Em relação a dinheiro, em relação a finanças, número, esse aí ele conhece muito, viu? Conhece muito. E olha que eu não sou de puxar para político nenhum, não. Sou de puxar para político nenhum, eu sou um cara neutro. Mas, verdade seja dita, o cara conhece. Em relação a essa proposta. E mais um item que esse, ainda mais importante, fruto também de um debate meu com o Ministério da Economia, que é o seguinte: quando lá estive, quero dizer que eles interpretaram, olha, realmente não mexe na nossa receita, ela tem um caráter excepcional, diferente. Entretanto, mesmo não sendo essa despesa oriunda de receita tributária, nós vamos considerar essa despesa como despesa primária. E para o nosso internauta, o que é uma despesa primária? É toda despesa que não é de cunho financeiro. Não é juro, não é amortização, não é rolagem de dívida, e assim por diante. Chama-se despesa primária no conceito da gestão pública brasileira. Eu digo, mas como? Até porque o primário, a despesa primária hoje é 1,7 trilhão.
será que esses 10 bilhões não teriam como a gente incorporar? Até porque o teto do gasto está sendo modificado e tudo mais. Sim. E tal. Não, mas isso ainda está sendo em análise e tudo mais. Eu já tinha me preparado para o debate, que é que eu fiz na emenda constitucional. É importante que todos dominem o que eu vou falar agora. O Fundeb, que é o fundo, que é o aporte de recursos da União para o Fundo da Educação Brasileira, os estados aportam, os municípios aportam, e a União complementa no passado 10% desse bolo. O bolo era 150 bilhões, a União aportava 15%, e aí nós aumentamos em 2020 para 22% até 2026. Então hoje, com 15%, eu acho que 15% ou 16% que está o percentual, por ano esse valor é da ordem de 20 bilhões. No teto do gasto, ou seja, na emenda constitucional 95, que foi aprovada em 2016, o aporte ao Fundeb, ele é extrateto. Ele não é contabilizado como despesa primária para efeitos do cálculo do teto do gasto. E eu, sabendo disso, já disciplinei na nossa emenda constitucional que o aporte ao Fundenf, olha, esse nome é novo, viu? Fundenf, que é o Fundo de Desenvolvimento da Enfermagem, o Fundo da Enfermagem em todo o território brasileiro, o aporte ao Fundenf teria a mesma característica do aporte para a educação, para o Fundeb. Ou seja, não há razão para que a saúde tenha um entendimento inferior ao que tem a educação. Não há nenhuma explicativa técnica. Não, mas isso vai causar problemas políticos para a gente. Olha, naquela época foi muita pressão dos professores. Então vamos colocar aqui 3 mil enfermeiras aqui do lado. Se o problema é esse, vamos colocar. Então, esses 4 itens dão realmente uma robustez na PEC 27 e que eu espero, portanto, que esta casa possa correr com isso o mais rápido possível. Ou seja, deputado Mauro Benevente Filho, a PEC, ao mesmo tempo em que ela resolve a questão financeira para o pagamento do piso da enfermagem, das 4 categorias dentro da enfermagem, ela também se resguarda legalmente para que não haja problemas, não haja contestações. Como eu aprendi aqui na casa, que quanto menor for a resistência de uma matéria, mais rápido você faz o convencimento dos nossos colegas. Então, nós fomos disciplinando desses 4 itens para que não somente o Ministério da Economia, mas os meus colegas deputados, e eu agradeço a todos eles, e aí tem trabalhado o deputado Alice Portugal, a deputada Jandira, a deputada, essa grande enfermeira deputada, que é a deputada Carmen Zanotto. Então, há toda uma movimentação aqui dentro desta casa, e eu fui, portanto, buscar na eliminação de todas essas existências, fui buscar para que ela pudesse ser votada. E qual é o trâmite? Ontem à noite, no meu e-mail, as perguntas já eram como é daqui para frente, né? Que era a grande pergunta. A grande resposta é a seguinte: primeiro passo, o presidente pode designar hoje para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e ela pode votar a qualquer momento. Disciplinado e aprovado na CCJ, nós vamos, e é obrigatório, cumprir 10 sessões de uma comissão especial que é feita dentro da casa. Feito as 10 sessões, no outro dia ela vai a plenário, tá certo? Ela vai a plenário. E algumas pessoas que já conhecem o regimento ainda dizem assim: mas deputado Mauro Benevides Filho, mas entre o primeiro turno de uma emenda constitucional e um outro turno, tem 10 dias de novo, aí não vai dar para terminar até o final do ano. Fiquem tranquilas, que é possível, dentro do regimento da Câmara dos Deputados, dentro da própria Constituição brasileira, se nós tivermos os 3/5, que é o quórum necessário para aprovar uma emenda constitucional, nós poderemos quebrar o interstício. No mesmo dia, poderemos votar o primeiro turno e poderemos votar em seguida com a quebra, ou seja, com a retirada dessa necessidade do interstício de 10 dias, nós podemos votar o segundo turno. Portanto, temos todas as condições para poder aprovar essa matéria ainda em 2022. Porque, para o setor público, por exemplo, a emenda constitucional... Olha aí, pessoal, olha. Vamos ver, né, se isso vai acontecer mesmo, se vai dar para votar essa fonte de custeio aí, piso salarial de enfermagem ainda esse ano. Olha, votando isso no ano de 2022...
pode ter certeza que em janeiro o pagamento já está na conta aí, né? Vamos ver se vocês vão conseguir aprovar também a desoneração da folha de pagamento do setor privado, porque se for aprovado tanto essa PEC aqui, olha, dos 12 bilhões para o setor público e filantropia, e se conseguirem aprovar também a desoneração da folha de pagamento, que é uma PEC, uma emenda da Carmen Zanotto, beleza, aí fechou todas as fontes de custeio e já dá para receber já. Janeiro já está na conta, se for aprovado esse ano, né? Vamos ver aí. Eu torço que se dê certo, viu? Vamos prosseguir. A antiga PEC 11, que é a que deu suporte ao PL 2564, que é o que fixou o piso, hoje lei 14 mil e alguma coisa, para o setor público, a emenda constitucional diz assim: até o final do exercício da publicação dessa emenda constitucional, a outra, a que deu suporte Sim. ao PL, então até o final do ano, os estados, a União e os municípios e o Distrito Federal, eles serão obrigados a enviar para suas casas legislativas a alteração da remuneração da enfermagem brasileira, como também fazer alteração nas dotações orçamentárias para o pagamento desses pisos do exercício seguinte, ou seja, para 2023. Então, nós temos que correr com isso, porque a Câmara, o Congresso Nacional, entra em recesso no dia 16, dia 17, aí varia muito, e como for a votação do orçamento da União dentro do Congresso Nacional. Portanto, essa quebra de exercício tira 10 dias dessa necessidade regimental e constitucional. Portanto, fiquem tranquilos, todos vocês que fazem a enfermagem brasileira, a possibilidade de nós aprovarmos isso até o final de 2022, ela é inequívoca, e daí nós não vamos parar enquanto essa votação em 2 turnos não acontecer aqui dentro da Câmara dos Deputados. Olha, uma votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados e tudo sendo aprovado ainda esse ano, tanto essa PEC aqui que destina os 12 bilhões, mais a desoneração, isso aí vai ser ótimo, gente. Olha, vamos torcer, tá? Vamos torcer para que dê certo. Votou isso aí, acabou. Os donos de hospitais privados, filantropias, setor público aí, né? Os gestores locais, municipais, os gestores estaduais não adiantam correr, não. Vão ter que pagar. Vão ter que pagar. Agora, deputado Mauro Benevides Filho, a PEC resolve a questão, né, da enfermagem para a União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Eu sei que não é o escopo, né, da sua proposta, mas é possível a gente prever também uma solução para as entidades privadas a partir daquele projeto da deputada Carmen Zanotto? Sim, é possível sim. Esse projeto, sobre qual forma? Sobre a forma de retirar o encargo patronal dessas entidades que sofrem com esse encargo patronal aí é diminuição de impostos através da desoneração, no caso. ônus adicional. Ele já tem hoje esse ônus, né? Para arcar com essa despesa. E aí muita gente diz, e que valor é esse? São 6 bilhões. Obviamente que você retirar 6 bilhões da receita tributária da União, isso causa um pouco de resistência no âmbito do governo federal. Mas nós estamos sensibilizando o presidente eleito, o presidente Lula, e a equipe de transição para que essa questão possa ser imediatamente absorvida, porque aí você dará o tratamento integral tanto dos entes públicos, dos entes dos 4 níveis, 3 níveis, vamos dizer assim, porque eu digo 4 por causa das entidades, entidades filantrópicas, né? Mas, e aí você dá os hospitais privados, as clínicas de hemodiálise, enfim, tudo que tem uso da enfermagem dentro dela, isso será devidamente contemplado com a retirada desse encargo previdenciário, que nós chamamos de encargo patronal, para poder facilitar, porque a do trabalhador, quem paga é o trabalhador. O 8,5% do encargo não é a empresa que paga, a empresa recolhe do salário e repassa para a Previdência. Né? O patronal não, a própria empresa que efetivamente faz o pagamento. Então, assim, isso já está sendo discutido, o Ministério da Economia já está ciente desse processo e a gente está também, juntamente com a nossa querida amiga a deputada Carmen Zanotto, a gente está trabalhando para que isso também seja aceito, e aí você completa o ciclo inteiro da contemplação
de todos aqueles setores que usam a enfermagem como princípio fundamental. Aliás, eu tenho uma filha que é médica, a doutora Georgiane Benevides, e ela sempre me diz que a enfermagem, ela que faz toda a sustentação Sim. do suporte depois da avaliação clínica ou da avaliação nas unidades de tratamento intensivo, nas UTIs, a enfermagem é que dá a sequência daquela orientação, daquela determinação que os profissionais da medicina acabam fazendo, tomando as suas decisões, mas na realidade esse suporte todo é feito por eles. E é por isso, portanto, que nós estamos dando tanto relevância para que essa matéria seja resolvida o mais rápido possível. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, autor de proposta de emenda à Constituição que já tem as assinaturas necessárias para tramitar aqui na casa, garantindo recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem em todo o Brasil para a União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Deputado Mauro Benevides Filho, mais uma vez, então, obrigado por participar aqui do painel eletrônico e eu desejo sucesso ao senhor na continuidade da negociação e tramitação dessa PEC aqui no Congresso. Obrigado, deputado. Eu é que agradeço a oportunidade, esse espaço que a Rádio Câmara aqui permite, inclusive essa orientação do presidente Arthur. Sinceramente, aí, olha, esse é um dos melhorzinhos, tá? É um dos melhores aí que nós temos, tá? Se os políticos brasileiros, assim, certos, estão em extinção ou já foram extintos, pode ter certeza aí que esse é um dos últimos, tá? Esse é um dos últimos. O cara é bacana. Não é por causa somente da enfermagem, não. Por quê? Eu sou profissional da área da enfermagem, mas eu trabalho em outras áreas. Eu sou da área da informática também. Eu sou um profissional da informática e criador de conteúdo. E assim, ele é coerente. Esse cara sempre me passou coerência, entendeu? No discurso dele, naquilo que ele propunha fazer. Por quê? Teve um período da minha vida que eu estudei um pouco de legislação. Eu tive que fazer uma base muito boa em legislação para me vencer um concurso público aí. Consegui os 2 concursos públicos. E assim, a gente vê que o cara conhece porque muitos profissionais da própria área de enfermagem vão desconhecer esses textos de lei e o cara vai atrás falando isso tudo, expondo de forma clara. E muitos políticos desconhecem também, mas ele é um cara que domina de fato essa parte tributária. O cara domina, sinceramente. Lira, para que todas as matérias possam ter, sobretudo as emendas constitucionais, que tem esse diapasão, esse largo espectro de alcance, mas para terminar, sim, dizer que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o nosso projeto, a nossa lei que disciplinou o teto, alegando que não tinha fonte de recurso para poder efetuar o pagamento. Aliás, o Supremo, na minha modesta avaliação, ele analisa matérias constitucionais, assim, então essa é uma matéria totalmente constitucional, mas acabar encontrando na ausência da fonte de recursos, né, uma razão para poder fazer essa suspensão. Portanto, isso acontecendo, a gente retira essa liminar que foi concedida para que, portanto, essa tranquilidade volte, portanto, a reinar a toda a enfermagem brasileira. Muito obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que esteve conosco aqui no painel eletrônico. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista do deputado Mauro Benevides, tá? Que ele destinou, né, essa PEC, ele criou essa PEC que destina os 12 bilhões anuais para a área da enfermagem, sem nenhum ônus sobre estados e municípios. Então aí a sua cidade, o seu município, aí, o seu estado, o seu bolso também não vai pesar em cargo algum relacionado a imposto, porque isso é um dinheiro, isso é na verdade um superávit financeiro, tá? Recursos não utilizados, aqui olha, superávit financeiro dos fundos federais, é um dinheiro que está sobrando na União, a União vai fazer o rateio disso aí, vai distribuir da melhor forma, beleza? E vai chegar sem sombra de dúvidas aí no seu pagamento em janeiro, eu acredito muito, dia 5 de janeiro, no máximo, dinheiro na conta, tá? Eu acredito. Nós vamos ter também, olha, a desoneração da folha de pagamento da instituições privadas, beleza? Você que é um técnico de enfermagem que trabalha num hospital privado, você que tem 2 vínculos, em uma unidade privada e no setor público, tá beleza, bom demais, tá? Vai dar tudo certo, vamos torcer, vamos continuar trabalhando, batalhando, é isso aí. Se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se nesse canal,
Curta, comente e compartilhe. Não deixe de ativar o sininho de notificações. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Valeu!